Dai paz, Senhor, aos que em vós esperam, para confirmar a veracidade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo, Israel. 24º domingo do tempo comum, 15 de setembro, né? Já estamos aí no meio do mês de setembro, né? É o mês da Bíblia, né? E hoje a igreja traz a lembrança de uma grande devoção mariana, que é Nossa Senhora das Dores, né? Solenidade, festa, né? Celebração de Nossa Senhora das Dores. Então, a liturgia do domingo não é de Nossa Senhora das Dores, né? Mas na Igreja Matriz, o Padre Rafael estará fazendo uma liturgia especial em honra a Nossa Senhora das Dores, né? Na Igreja Matriz apenas, né? Nas capelas, nas comunidades, a liturgia será a liturgia de domingo e haverá sim uma lembrança à data de hoje, né, de Nossa Senhora das Dores. Mas quem participou da missa agora de manhã na Igreja Matriz e vai participar da missa agora às 7 da noite, né, vai ver que a liturgia ela é direcionada, uma liturgia específica dessa celebração mariana de hoje, né, Nossa Senhora das Dores, né, uma importante devoção a Nossa Senhora. E o programa Minutos do Evangelho, neste domingo, está aqui na Rádio 87.9 FM, trazendo novamente, né, a reflexão e um pouco, né, do trabalho da nossa paróquia aqui, nesta 1h30 aí que a gente estará com vocês, né, com muita alegria que a gente está fazendo esse programa. Vamos fazer agora em outubro, né, 3 anos de programa aqui na Rádio Comunitária, né. É muito bom isso, a gente fica gratificado de estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho que vem mostrar, né, o que é a paróquia Santo Huberto aí para toda a cidade de Ibirama, né? Muito bom. Inclusive tem gente que acaba vendo os vídeos, né, que a gente coloca da gravação do programa, a gente faz em vídeo e coloca nas redes sociais, então tem atingido bastante pessoas aí nas redes sociais também, né? Vamos falar um pouquinho então de Nossa Senhora das Dores, já agora no início do programa. A gente trouxe uma introdução que não é da liturgia deste domingo, a gente sempre faz, né, da liturgia de domingo uma introdução, e hoje a gente não vai fazer da liturgia de domingo, né, do 24º domingo, mas sim da festa de Nossa Senhora das Dores, né, dessa liturgia especial. Neste domingo, devemos refletir sobre a profunda devoção a Nossa Senhora das Dores, uma devoção que nos une à Virgem Maria de maneira especial em seus momentos de sofrimento e aflição. A imagem da Virgem Maria ao pé da cruz, compartilhando as dores de seu filho Jesus, nos lembra da realidade das dificuldades e dores em nossas próprias vidas, mas também nos oferece um exemplo de fortaleza, fé e esperança, né? Então, quem conhece um pouquinho da devoção à Nossa Senhora das Dores, né, sabe que ela fala das 7 dores de Maria, né? São 7 dores de Maria, né? Aos pés da cruz é uma, né? Quando Cristo é pregado, a cruz é outra, né? E assim são 7 dores de Nossa Senhora, né? Muito importante ter essa devoção e essa consciência do sofrimento também que Nossa Senhora teve, né? Vendo, né, tudo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela se uniu ao sofrimento dele e nós devemos nos unir também ao sofrimento dela como mãe e também de Cristo, né, como nosso Salvador. Vamos falar das orações do Papa para 2024. Em setembro, né, o Papa Francisco pede para que toda a igreja reze pela nossa relação com a criação, né, com toda a criação. Então, rezemos para que, inspirados em São Francisco de Assis, experimentemos a nossa interdependência com todas as criaturas, amadas por Deus e dignas de amor e de respeito, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. E o programa vai trazer hoje, né, no quadro Momento com Maria, logo a seguir, vai falar, não seria diferente, né? Vamos falar de Nossa Senhora das Dores, né? Explicar um pouquinho, trazer um pouquinho dessa devoção à Nossa Senhora. Vamos ter também os santos da Santa Igreja,
desta semana que passou, né? Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É mais um quadro aí do programa Minutos do Evangelho. Hoje teremos o Evangelho de São Marcos, né? Fala especificamente que se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É Nosso Senhor falando, né? Que nós devemos, para segui-lo, também carregar uma cruz, né? Mas Ele nos ajuda. O quadro com a palavra é a Igreja. Novamente teremos aí o Eduardo, né? O Eduardo Adolfo Flores, ministro da Igreja Matriz. Teremos a Jennifer Nunes Ancini, também atua como ministra, né? Aqui na paróquia. O Christopher Makiyama, além de ser ministro, catequista, ele é coordenador dos ministros aí da Igreja Matriz. Estarão cada um trazendo um bloco no quadro com a palavra a Igreja, né? Muito bonito, né? Esse trabalho que essas três pessoas estão fazendo, colaborando aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos ter também a agenda, os compromissos da nossa paróquia, vamos ter música, vai ter reflexão, um pouquinho de conhecimento da fé, da tradição, do magistério, né, da nossa Santa Igreja. E no final, como a gente já tem trazido sempre, o Padre Rafael nos abençoa e a todos os ouvintes do programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música, depois a gente já traz Nossa Senhora das Dores, Momento com Maria. Momento com Maria. Alegria, a gente vem novamente falar das devoções a Nossa Senhora, né? Então a gente vai falar hoje de Nossa Senhora das Dores, né? Dia 15 de setembro, o dia dela. A data de 15 de setembro é conhecida como o dia de Nossa Senhora das Dores. A santa é venerada pela Igreja Católica desde o século XIII e a sua popularidade chegou ao ponto dela ser considerada padroeira de várias cidades dentro e fora do país, com seus títulos diferentes. No Brasil, a santa é padroeira de Minas Gerais, né, com o título de Nossa Senhora da Piedade. Então, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, né, a mesma devoção, e Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Pietà, a gente sempre vê ela com o Senhor morto, né, descido da cruz no colo. Né, ele está no colo da mãe, né, então essa representação é da imagem de Nossa Senhora das Dores ou Nossa Senhora da Pietà, né? Muito bonita. Inclusive aqui na Igreja Matriz a gente tem uma imagem, né? Nossa Senhora da Pietà, muito bonita. Como todas as Nossas Senhoras, Nossa Senhora das Dores, claro, não podia ser diferente. Se refere à Mãe de Deus, né? Porém, diferentemente de outras devoções, como Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores não traz nenhuma referência a um local específico. Né? Normalmente as devoções a Nossa Senhora são do local onde ela apareceu, né? Como Fátima, La Salette, né? Guadalupe, Madre Jorge e assim por diante. Né? A gente tem várias denominações da devoção mariana do local onde Nossa Senhora aparece. No caso de Nossa Senhora das Dores não é isso, né? Não está ligada a um local específico. Ela é a representação de um momento, sim, específico, né? É a representação de Maria encontrando com seu filho carregando a cruz. Quando ele é descido da cruz, a tradição diz que foi carregado no colo de Maria e depois, quando foi sepultado, ela ficou desolada. Com certeza sim, né? Quem é mãe ou pai entende. Por conta dos episódios envolvendo a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, Nossa Senhora das Dores ganhou outros títulos. Os principais seriam Nossa Senhora das Dores, em referência ao caminho da crucificação. Nossa Senhora da Piedade, que eu já falei, né? Quando Jesus foi colocado em seu colo, né? Nossa Senhora da Pietà. E Nossa Senhora da Soledade, quando Maria ficou em angustiante solidão durante o sepultamento de Jesus, né? Soledade é solidão. Há ainda uma série de outros títulos, né, para Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Angústias, Nossa Senhora da Agonia, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora das Sete Dores, né, as Sete Dores de Maria, Nossa Senhora do Calvário, Nossa Senhora do Monte Calvário, Mãe Soberana e Nossa Senhora do Pranto. A denominação Mater Dolorosa
também é bem popular. Mater Dolorosa, né? Em latim, né? Mãe dolorosa, né? Mãe que se doída, né? A devoção a Nossa Senhora das Dores vem de longe. Os primeiros registros vêm da Alemanha, por volta do ano de 1221. Posteriormente, por volta de 1239, a veneração à santa chegou também à Itália. Existe uma semana toda dedicada a Nossa Senhora das Dores, que é a semana anterior à Semana Santa. Chamamos na igreja da Semana das Dores, onde refletimos as 7 dores de Nossa Senhora, logo uma semana depois da Páscoa. As 7 dores de Nossa Senhora, vamos falar quais são as 7 dores de Nossa Senhora. Se um dos títulos da Santa é Nossa Senhora das 7 Dores, isso significa que houve ao menos 7 momentos em que a mãe de Jesus teria passado por imenso sofrimento. Eu vou falar os 7 aqui, mas eu acredito que tenham mais. Primeiro, a profecia feita por Simeão a Maria, quando Jesus ainda era bebê, que dizia que o menino seria responsável por queda e erguimento de muitos homens em Israel. A segunda, a fuga de Maria e José para o Egito, pouco depois do nascimento de Jesus, para escapar de uma ordem do então rei do território da Judéia, Herodes, que visava a morte de todos os recém-nascidos. Terceiro, o desaparecimento de Jesus em um templo de Jerusalém. Com 12 anos, Jesus fora com os pais para a cidade santa, porém Maria e José não perceberam que o menino havia ficado em Jerusalém em vez de retornar a Nazaré. O reencontro acontece 3 dias depois. Aí temos uma ligação também com os 3 dias que Cristo ficou no sepulcro. 4. O encontro de Maria com Jesus a caminho do local da crucificação. Maria observando a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Maria recebendo o corpo de Jesus após a morte na cruz. Maria observando a dor e o sofrimento de Jesus na cruz. Isso aí, Maria recebendo o corpo de Jesus após a morte, é o 6. E o 7, Maria observando o corpo de Jesus sendo colocado no sepulcro. As 7 dores de Nossa Senhora. Todas essas dores são retratadas em passagens bíblicas e fazem parte da iconografia de Nossa Senhora. Uma das imagens de Nossa Senhora das Dores tem um coração cravado com 7 espadas ou facas, representando justamente as 7 dores. Vimos que Nossa Senhora das Dores faz, de fato, jus ao nome. Isso, de acordo com os teólogos, é o que causa da identificação dos devotos com a santa. É a identificação com a dor do povo. Não é à toa que as representações da Paixão de Cristo são muito populares aqui no Brasil. A devoção mostra a humanidade de Maria. Como nós, ela sofre, chora e nos mostra que precisamos estar de pé para que a gente possa seguir adiante na luta cotidiana. O momento em que Maria teria carregado o corpo de Jesus no colo se tornou célebre no mundo das artes. É daí que a escultura Pietà, produzida pelo italiano Michelangelo Buonarroti, em 1499 se originou. Atualmente, a obra de arte se encontra em uma capela da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Está lá ainda. Encerramos então o quadro Momento com Maria de hoje, fazendo uma oração a Nossa Senhora das Dores. Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma, como predissera o velho Simeão. Vós sois a mãe das dores, e continuais a sofrer as dores do vosso povo, porque sois mãe companheira, peregrina e solidária. Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações na nossa sociedade. Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegria. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a mãe das dores, mas também a Senhora de todas as graças. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.
Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 9 de setembro a 15 de setembro, esta semana que passou. Vamos começar falando de segunda-feira, 9 de setembro, foi dia de São Pedro Claver. São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581, e não pertencia a uma família nobre. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Mallorca e iniciou os teológicos em Barcelona. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se de outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Em 1650, adoeceu com a peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos de sua existência, passou imobilizado na enfermaria do convento. O homem que fora a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de muitas desgraças, foi completamente esquecido por todos, passando o tempo em oração. São Pedro Claver morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia. Ele foi esquecido por todos, menos pela nossa Santa Igreja. Terça-feira, 10 de setembro, dia de São Nicolau de Tolentino. Nicolau nasceu nas Marcas em 1245, na Diocese de Fermo. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino. Foi uma asceta de sorriso amável, de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Aos 14 anos, foi viver na comunidade dos agostinianos de Castelo de Sant'Angelo, como oblato, isto é, sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde, ingressou na ordem e no ano de 1274 foi ordenado sacerdote. Em 1275, devido à saúde debilitada, foi para o convento de Tolentino, onde se fixou definitivamente. No dia 10 de setembro de 1305, ele fez sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela, onde se tornara célebre confessor e celebrava suas missas. No dia 11 de setembro, quarta-feira, dia de São João Gabriel Perboire. Em 6 de janeiro de 1802, Jean Gabriel Perboire nasceu. Recebeu educação cristã da sua família, nos anos do Império de Napoleão, quando muitos conspiravam contra a Igreja. Estudos elementares em seu país e com inteligência e muito lucro, de aprendizado. Dentro do seu coração, o jovem Jean Gabriel tem uma grande paixão, um único amor: Jesus, o Salvador crucificado. Em 28 de dezembro de 1820, ele ofereceu seus santos votos a Deus. Tendo 18 anos, e começa a estudar teologia na casa da mãe da congregação em Paris. Em janeiro de 1838, foi transferido para a província de Upé, onde sua atividade missionária se tornou ainda mais intensa. A perseguição anticatólica arrebenta na China. O padre Jean Gabriel é forçado a refugiar-se na clandestinidade. Na manhã de 11 de setembro de 1840, ao meio-dia, padre Jean Gabriel Perboire, 38 anos, foi crucificado como Jesus e morto com a espada. Tudo se cumpriu como ele havia desejado, quando ainda se preparava para o sacerdócio. Vida e sangue para Jesus. Ele foi martirizado lá na China, nas perseguições. Isso foi quarta-feira. Dia 12 de setembro, quinta-feira, dia de São Nilo. Nesse dia, nós mergulhamos na história de São Nilo, onde encontramos um exemplar cristão que viveu no sul da Itália e no fim do primeiro milênio. Nilo, chamado o Jovem, fazia parte de uma nobre família de origem grega. Por isso, foi considerado o último elo entre a cultura grega e a latina.
era casado e funcionário do governo de Constantinopla, mas com o nascimento de uma filha acabou viúvo. Depois, descobriu sua vocação à vida monástica, segundo a regra de São Basílio. Após várias mudanças, acabou fixando-se em Monte Cassino, perto da famosa abadia beneditina. São Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer as bibliotecas de Roma, até que, a pedido de Gregório, Nilo fundou um mosteiro em Grottaferrata, perto de Roma. Esse pacificador da política e guerras da época teve grande importância para a história da Igreja e na consolidação da vida monástica. Ele morreu com 95 anos de idade, no dia 25 de setembro do ano de 1005. Na sexta-feira, 13 de setembro, dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, mas um grande homem e um grande santo. São João Crisóstomo nasceu por volta do ano de 349, em Antioquia, na Síria, Ásia Menor, procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade e pelo Estado da época. Desde criança, João Crisóstomo foi um campeão da palavra. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de diaconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das Escrituras ao povo era fora do comum. São João Crisóstomo, nas perseguições, foi condenado ao exílio, mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população, a ponto de o bispo ser trazido de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu. João Boca de Ouro, como foi apelidado mais tarde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto. No sábado, 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. Esta festa da exaltação da Santa Cruz, ela nasceu em Jerusalém em 13 de setembro do ano de 335, no aniversário da dedicação das 2 igrejas construídas pelo imperador Constantino, uma sobre o Gólgota, a de Martyrium, e a outra perto do Santo Sepulcro, a capela, a igreja, da ressurreição. 2 igrejas, então, uma da Ad Martyrium e outra da ressurreição. Após a descoberta das relíquias da cruz verdadeira, por Santa Helena, mãe do imperador, a cruz, instrumento da mais terrível das torturas, em 320, Constantino a proibiu de ser utilizada. Em 614, Casroes II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz, E hoje, 15 de setembro, domingo, dia de Nossa Senhora das Dores, o sofrimento de Maria. A devoção à Mater Dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando-a em 15 de setembro, no dia seguinte à festa da exaltação da Santa Cruz. Esta devoção foi comprovada pelo Stabat Mater, atribuído ao Frei Jacopone de Todi, do ano de 1230-1306, no qual compôs as laudes. No século XV, encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé, junto à cruz de Jesus. Recordamos que em 1233 nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão desse culto a Nossa Senhora das Dores, tanto que em 1668 seus membros receberam autorização para celebrar a missa votiva das 7 Dores de Maria.
Em 1692, o Papa Inocêncio XII permitiu a sua celebração oficial no terceiro domingo de setembro, mas foi só por um período, pois em 18 de agosto de 1714, a celebração foi transferida para a sexta-feira, que precedia o Domingo de Ramos. No dia 18 de setembro de 1814, Pio VII estendeu esta festa litúrgica a toda a igreja, voltando a ser celebrada no terceiro domingo de setembro. Pio X determinou que a celebração fosse celebrada em 15 de setembro, um dia após a festa da exaltação da Santa Cruz, mas não com o título de Sete Dores de Maria, mas como Nossa Senhora das Dores, né? Então é a festa que a gente lembra neste domingo, né? Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com, aqui resumido. E para encerrar o quadro deste domingo, vamos ouvir o salmo da liturgia de hoje, que é o Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Vamos ouvir a música. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, saiu Jesus com os seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam-lhe, dizendo: Uns dizem que João Batista, outros que Elias e outros que alguns dos profetas. Então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse-lhe: Tu és o Cristo. Jesus ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem isto dele. Começou então a declarar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse depois de 3 dias. Falava destas coisas claramente. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Retira-te daqui, Satanás, que não tens gosto pelas coisas de Deus, mas sim pelas dos homens. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Para darmos início à reflexão deste texto de hoje, um texto muito significativo de São Marcos, no capítulo 8, versos 27 a 35, falar um pouquinho do rodapé da Palavra de Deus, uma explicação que tem aqui sobre os versículos 29 e 34. 34 é só um pedacinho. No versículo 29, temos o seguinte: São Pedro, cujo evangelho de Marcos escreve, cala tudo o que redundaria em sua honra e diz tudo que possa concorrer para seu desdouro. Mateus registra a resposta de Jesus, mediante a qual constituiu São Pedro chefe da igreja, apesar da repreensão aqui que Pedro tenta fazer a Jesus. Já no versículo 34, a sequência de Cristo não admite meias medidas, mas quem o segue fielmente será feliz
para sempre, né? Ele repreende Pedro ali, né? Ou chama de Satanás, né? Mas depois o confirma, né, como chefe da igreja e pede, né, que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz e segui-lo, né? E Pedro faz isso depois, muito tempo depois, né? Lá em Roma, quando é crucificado como nosso Senhor, apenas invertido, né? Invertido. Agora nós vamos entrar então na reflexão do dia a dia com o Evangelho, né? A liturgia diária da editora Paulus. Jesus quer saber a opinião do povo. Ele pergunta isso, né? Principalmente dos discípulos a seu respeito. Pedro responde: tu és o Messias. Jesus os proíbe de espalhar essa informação em vista de proteger-se, né, das autoridades e evitar que a sua missão seja mal interpretada, que acaba sendo, né? Mas não era ainda aquele o momento. É que para a mentalidade da época, o Messias viria com poder para expulsar os ocupantes estrangeiros, no caso aqui os romanos, né? E implantar triunfalmente o reino, né? Um reino terreno, era isso que o povo esperava. Um abalo, né, para o governo, né, pois Jesus corrige a resposta de Pedro. Na verdade, Jesus corrige, né, a resposta de Pedro. O Messias será vítima dos chefes e terá morte trágica. E Pedro não concorda com isso. Aí Jesus o chama de Satanás, isto é, aquele que é contrário ao projeto de Deus. O verdadeiro Messias se identifica com o servo sofredor de Isaías, lá em Isaías 53. Pela paixão, a glória, né? Está lá no livro de Isaías do Antigo Testamento. Os seguidores de Jesus devem estar conscientes desse caminho que o Messias está percorrendo, o caminho da cruz, né? Que todo seguidor de Jesus também deve trilhar. E a igreja também o trilha, né? Agora nós vamos fazer o elo, né, de ligação entre o Evangelho de São Marcos e o Catecismo da nossa Santa Igreja, né? O nosso documento maior, né, depois da Bíblia. Parágrafo 459. O Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus, né, para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seu seguimento. Né? Para cumprir o que Jesus pede, nós temos que nos doar a ele. Parágrafo 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo tinha ocupado o lugar da alma ou do espírito. Contra este erro de Apolinário, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana. Né? Deus, né, concedeu isso. Jesus tanto é Deus como é homem. Né? É o homem divino, né? o Deus homem. Né? É complicado de entender, mas é assim que funciona assim. Parágrafo 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, esse não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, deveria aprender, né, de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Claro, né, como Jesus assumiu a condição humana, ele começou a participar do tempo e do espaço, porque para Deus, tempo e espaço não existe, né? Mas como homem, Jesus assumiu o tempo e o espaço e teve que viver como homem, né? Parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo.
Parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta, pelo fato dele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, né? Isso Jesus anuncia no Evangelho de hoje, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado, e que cumpriu-se aí, né, as profecias ou as escrituras, tanto de Isaías como de outros, né, do Antigo Testamento. Parágrafo 573. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitida pelos evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. A fé faz isso. Mas temos também documentos históricos daquela época, de historiadores pagãos, inclusive romanos, e judeus também. Parágrafo 2544. Jesus impõe aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, até ao pai, a mãe, né, filhos, e propõe-lhes que renuncie a todos os seus bens por causa dele e do Evangelho. Pouco antes da sua paixão, deu-lhes o exemplo da pobre viúva de Jerusalém, que da sua penúria deu tudo o que tinha para viver. O preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus, né? E pensemos bem nisso, né? Não é só da riqueza material que o catecismo fala aqui, mas da riqueza da soberba, do orgulho, né? Que nos impede de tomar a nossa cruz junto com Cristo e agir conforme Ele nos pede. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Bilhão. A cruz, o que ela significa para você? Para Jesus, o objetivo principal da cruz foi que, a partir dele crucificado, ele nos salva da morte eterna e nos eleva, abrindo as portas para uma vida eterna. Sem isto, sem esse ato de amor, hoje nós não teríamos como chegar ao céu. Mas para você, o que a cruz significa? O que é a cruz que às vezes você pode estar carregando? Às vezes num momento de dificuldade financeira, às vezes num momento de tristeza, às vezes devido a uma doença que chega repentinamente e desola não só você, mas como toda a sua família. Onde é que essa cruz que Deus permitiu estar na sua vida vai lhe ajudar? Eu posso, de repente, tentar explicar. Essa cruz vai servir como alimento da nossa fé. Afinal, é através dos momentos de dificuldade que nós crescemos na nossa fé. Com a fé em crescimento, Deus nos permite a graça necessária. A cruz também serve para nos esvaziarmos de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Entender que sem Deus nós não conseguimos nada. Deus sempre está cuidando da gente, mas nós precisamos reconhecer isso. Não podemos nos colocar acima ou igual a Ele. Nunca. Sempre seremos abaixo e totalmente dependentes dele. Por isso, Ele nos ama, Ele nos quer bem. E às vezes esse sofrimento é necessário para entendermos o quão importante Ele é dentro das nossas vidas. Às vezes essa cruz tem um objetivo ao qual momentaneamente nós não sabemos. E vamos entender este momento de sofrimento só lá no futuro.
Às vezes, porque foi um mal necessário que Deus permitiu para que nós não passássemos por um mal ainda pior. Ou às vezes, esse mal até pode servir como uma união familiar, fazendo com que as pessoas ao nosso redor se sintam não na obrigação, mas na vontade de querer nos ajudar. E nesse momento de sofrimento, Ele não vai estar somente ajudando a você ou aquela pessoa que está na dor, mas sim atendendo a caridade de amor ao próximo, como Deus nos pede. Vamos enfrentar as nossas cruzes com muita fé e devoção a Deus, pois assim esse fardo será leve, essa cruz será carregável, e sempre lembrando que Deus nunca nos abandona. Ele só nos quer o bem. Obrigado a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades! Hoje gostaria de falar com você sobre esse mundo acelerado em que vivemos. A vida das famílias tem se tornado cada vez mais frenética. A correria do dia a dia, o avanço das tecnologias e as novas demandas sociais têm contribuído para um distanciamento crescente entre pais e filhos. É como se estivéssemos vivendo em um turbilhão de compromissos e distrações, onde a conexão familiar muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: cada um de nós deve usar os talentos que Deus nos deu para contribuir para o bem comum. É importante que cada jovem coloque amor e dedicação em suas ações, especialmente dentro da sua própria família, como forma de colaborar com a graça de Deus. Se a gente parar para pensar, a era digital trouxe benefícios inegáveis, mas também criou um cenário onde estamos constantemente conectados, mas absurdamente mais distantes um dos outros. O tempo que passamos nas redes sociais e em frente às telas pode acabar diminuindo o tempo real e de qualidade com as nossas famílias. É nesse contexto que o Papa Francisco, na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, que significa alegria do amor, destaca a importância da convivência familiar e do amor que une as famílias. O Papa Francisco aborda a necessidade de um amor genuíno e comprometido dentro da família. Ele nos lembra que o amor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha diária que exige esforço e dedicação em um mundo onde a pressa muitas vezes nos impede de parar e refletir. O Papa nos convida a reavaliar nossas prioridades e a investir tempo na convivência com os nossos pais e familiares. São João Paulo II falava que os jovens são a esperança da igreja e da sociedade. A sua presença e a sua energia, a sua visão idealista podem ajudar a revitalizar a vida familiar, oferecendo novas perspectivas e renovando o amor e a dedicação no lar. Os jovens podem ser protagonistas na transformação das dinâmicas familiares. Isso pode significar reservar um tempo para estar com os pais, ouvir histórias e preocupações, ou mesmo liderar iniciativas que promovam a união familiar. Em vez de deixar que a tecnologia nos afaste, podemos usá-las para manter a comunicação aberta e criar forma de estarmos juntos, mesmo quando estamos fisicamente distantes. Além disso, é importante lembrar
que o amor familiar não é uma questão de perfeição, mas de compromisso e esforço contínuo. Como o Papa Francisco observa, as famílias são lugares onde se aprende a amar e a perdoar. E esses processos são muitas vezes desafiadores, mas são também profundamente gratificantes. Cada um de nós tem o poder de fortalecer esses laços, de ser um ponto de apoio e compreensão dentro da família. Portanto, em meio ao ritmo frenético da vida moderna, é crucial que todos nós, jovens e adultos, façamos um esforço consciente para nos conectar uns com os outros. As lições do Papa Francisco nos convidam a repensar como estamos vivendo nossas relações familiares e adotar práticas que promovam a proximidade e o entendimento. No fim das contas, é no coração da família que encontramos a verdadeira alegria do amor e a força para enfrentar os desafios da vida moderna. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim profissão de fé. Ao longo de todo o tempo, expusemos todo o primeiro artigo do Credo Apostólico, Credo in Deo Patrem Onipotentem Creatorem Caeli et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em síntese, esse artigo nos diz: creio com toda certeza e sem nenhuma hesitação, confesso a Deus, Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, que pela virtude de sua onipotência criou do nada o próprio céu, a terra e tudo que contém em suas dimensões, que sustenta e governa todas as coisas criadas, e não só de coração eu creio, de boca eu confesso, mas com maior afeto e fiel piedade a Ele me entrego por ser bem, o sumo bem e a suma perfeição. Bom, primeiro que pelo fato da nossa natureza decaída, como discutimos até agora, limitar o nosso entendimento das coisas que estão no alto, e sabemos que as coisas que estão no alto existem, sabemos que Deus existe, então só por essa limitação, eu sei que Deus é o sumo bem e que é o melhor para mim, então eu devo ter livre adesão às coisas de Deus, acreditar com fé, porque aqui na Terra, o meu campo de visão é limitado, eu não consigo enxergar os altos, só por meio da fé, como já havíamos discutido. Devo confessar a Deus Pai, que é o princípio sem princípio, não teve nada antes dele, por isso é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é o Todo-Poderoso, capaz de criar a matéria do nada, a partir do nada, enquanto nós somos obrigados a transformar a matéria em alguma coisa, ele pode criar tudo a partir do nada. Ele criou todas as coisas na Terra e tudo funciona corretamente para nos dar vida. Tudo aqui funciona para a proliferação da vida aqui na Terra. Criou os anjos, as hierarquias celestes, que funcionam perfeitamente louvando a Deus, cumprindo a vontade de Deus perfeitamente, como se fosse um exemplo que nós devemos seguir. Nós aqui temos o nosso papel para cumprir a vontade de Deus. Assim, somos criaturas especiais por Deus, ainda que os anjos são superiores a nós, somos criaturas especiais. Por isso que a nossa alma é feita à sua imagem e semelhança, e quando a gente cumpre a sua vontade perfeitamente aqui na Terra, nós temos um lugar especial no céu, assim como aconteceu com Maria e assim como aconteceu com os anjos aos longos dos séculos. Portanto, Deus é Pai amoroso, Criador, governador de tudo e nos provê de tudo, não nos deixa faltar nada, então devemos nos entregar a Ele.
de corpo e alma. Mas esse artigo deve causar 5 efeitos em nossa alma. Me refiro a católicos fervorosos que acreditam de verdade. Primeiro, esse artigo deve nos fazer conhecer a majestade divina. É o Criador superior de todas as coisas. Ele é superior a todas as coisas criadas, tudo que foi criado. Ele é o superior. Então a gente conhece a partir desse artigo a majestade divina. Segundo, esse artigo nos leva a uma ação de graças, pois Deus, como Criador de todas as coisas, Ele provê todas as coisas, tudo vem dele, nada é nosso, na verdade. Aqui é tudo emprestado, como diz o velho dizer, nada é nosso, tudo é emprestado, tudo vem dele. Então devemos ter essa consciência de que, e não se apegar à matéria, porque tudo vem dele, ele dá de livre e espontânea bondade para nós. Então devemos entender que ele é o provedor de tudo. Se alguma coisa um dia parecer que vai nos faltar, devemos nos recorrer a Ele para pedir para Ele, porque Ele vai nos prover, porque Ele nos dá tudo, a nossa vida, até a nossa habilidade de falar, a nossa inteligência, tudo vem dEle. Terceiro, isso nos dá paciência com as adversidades, pois afinal de contas, se alguma criatura, alguma pessoa nos faz mal, Deus permite o mal para tirar um bem maior. Então, se alguém nos faz mal, Deus permitiu esse mal porque Ele quer nos ensinar alguma coisa para um bem maior, e geralmente é a nossa santidade. E quarto efeito nos leva a fazer o bom uso das coisas criadas, o uso correto. As coisas que foram criadas por Deus foram criadas com 2 objetivos: primeiramente para louvar a Deus e segundo para nos servir. Então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos a uns aos outros como eu vos amei, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo foi criado para nos beneficiar, mas primeiramente para louvar a Deus. Então, devemos usar as coisas corretamente para louvar a Deus, e assim a nossa vida vai fluir melhor. Quinto, somos obrigados a reconhecer a dignidade humana. Bom, se tudo foi feito para nós, para nos servir, e somos especiais e nossa alma é feita à imagem e semelhança de Deus, então somos criaturas especiais e privilegiadas por Deus. Então, que possamos refletir sobre esse primeiro artigo, sobre todas essas coisas. Eu desejo um bom domingo a todos. Patem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Minha saudação a você que nos acompanha através da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto de Birama. Eu, Padre Rafael, administrador paroquial da nossa paróquia, venho através desse momento te convidar a nos ajudar na divulgação do casamento comunitário que acontecerá no dia 23 de novembro, aqui em nossa matriz, às 16 horas. O casamento está sendo feito em conjunto com a parceria junto ao Cartório de Registro Civil, aqui da nossa cidade de Birama, e agradeço muito a senhora Stephanie, responsável pelo cartório, por estar conosco nesta obra tão bonita, que ela também empreende junto à igreja, para que as pessoas possam regularizar sua situação civil com relação ao casamento e também a sua situação religiosa junto ao sacramento do Sagrado Matrimônio. Por isso, meus queridos, queremos convidar vocês, aqueles que desejarem, aqueles que precisarem, a procurar a Secretaria Paroquial durante a semana. O cartório também possui as informações próprias daquilo que é cível para podermos realizar o casamento. As partes todas das taxas, tanto de igreja como de cartório, dos processos, serão todas retiradas e assim o casamento será uma oportunidade muito boa para nós podermos nos unir a Deus pelo sacramento e regularizarmos também nossa situação civil junto à união. Assim, meus queridos, que Deus proteja cada um de vocês. Fica aqui nosso convite especial. A secretaria está aberta toda semana e aqui na igreja o processo está aberto até o dia 23 de outubro, quando então encerramos as inscrições para já fazer a preparação próxima da cerimônia, e também teremos o curso de noivos e também, meus queridos, faremos um bolo no dia
com os noivos. Será uma cerimônia muito bonita, preparada com todo o carinho pela nossa comunidade. Os noivos não precisarão se preocupar também com a decoração da igreja, que será oferecida pela própria paróquia. Assim, meus queridos, vem aí o casamento comunitário, uma ótima oportunidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e até logo. Para finalizar o programa deste domingo, 15 de setembro, vamos trazer agora os compromissos aí, né, da nossa paróquia, a agenda da nossa paróquia. Então vamos começar falando de terça-feira, dia 17 de setembro, 19h30, o Terço dos Homens, né, o Sagrado Terço dos Homens. Houve uma mudança aí, né? O Terço dos Homens não será mais na Igreja Matriz por enquanto. Ele será transferido lá para a Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista e Progresso, né? Mesmo horário, 19h30, mesmo dia, terça-feira, mas vai ser a partir desse dia 17, na Igreja Bom Jesus, lá do Bela Vista e Progresso, né? Então, continua aqui o convite para quem já está participando e para quem deseja participar, é na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Na quarta-feira, 18 de setembro, 19h30, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Fica aí também a lembrança e o convite. Falando da Igreja Matriz Santo Huberto, né? Quem ir lá vai ver que já está mudando, né? Nossa igreja está mudando por dentro, né? O altar já teve umas mudanças, o presbitério já teve mudança, né? Já temos confessionários, 2 confessionários, né? Segundo o Padre Rafael, eu não sabia disso também, né? Mas era projeto já original da igreja ter 2 confessionários ali dentro, né? Agora já tem, né? Agora já tem e logo estará liberado para confissões, né? Então, a igreja matriz está tendo algumas modificações, né? E está ficando muito bonita, né? Está ficando muito bonita. Muito bem. Na quinta-feira, 19 de setembro, 19h, acontece na Igreja São Pedro e São Paulo a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A gente está colocando isso já como uma programação fixa na programação da agenda da nossa paróquia. Então, dia 19 de setembro, 19h, lá em Dalberge, Igreja São Pedro e São Paulo, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Muito importante também e válido essa adoração que é realizada lá em Dalberge. Vamos para o dia 21 de setembro, 17h, é sábado, 17h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, né? Então, 21 de setembro, 5h. 21 de setembro também, 19h. Missa agora na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberge. Vamos para o domingo, 22 de setembro, 8h. Missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto, às 10h no domingo, missa na Igreja São Gabriel, do Rafael Alto, e também domingo, 19h, a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Lembrar ainda, com relação à programação das missas das comunidades, que a Pascom está indo nas comunidades, nas igrejas das capelas, né? Nas capelas, e a gente está ou transmitindo ao vivo, né, pelo Facebook, aquela missa, ou gravando ela e depois colocando nas redes sociais, né? No interior aqui de Ibirama, normalmente a gente vai gravar a missa, né? E vai colocar nas redes sociais da nossa paróquia no mesmo dia ainda. É um trabalho que a gente está fazendo aí para mostrar, né, as comunidades, né? Mostrar as igrejas das comunidades, as celebrações nessas igrejas e as lideranças também que fazem um trabalho muito importante aqui dentro da paróquia, né? A liderança de cada capela, cada igreja, cada comunidade, né? E a gente faz isso com muito amor e carinho. Falar mais um acontecimento aqui na nossa paróquia, né? O Padre Rafael organizou, né? A gente vai trazer aqui. Nós teremos agora em novembro casamento comunitário aqui na paróquia, né? É a oportunidade daquelas pessoas que por um motivo ou outro, né? Vivem juntos, né? Mas não se casaram. E não tem nenhum impedimento, né? Não tem um outro casamento na história, né? Então eles podem casar, só existe aí uma situação que impede deles fazer o casamento por relação de condições financeiras, né? Falta de disponibilidade, tempo, sei lá, né? Existem vários motivos, né? Frisando bem, né? Não é o caso aqui
de impedimento por outro matrimônio, né? Estou falando que quem não tem ainda o sacramento do matrimônio. Então essas pessoas poderão estar casando nesse casamento comunitário, que vai acontecer no dia 23 de novembro, é um sábado, às 4 da tarde. Inclusive, o casamento civil vai ser feito junto. Você pode casar, já vai poder casar no civil e no religioso no mesmo dia, né? Inclusive, o nosso cartório de registro civil aqui da comarca de Ibirama está colaborando para que esse evento aconteça, né? Aqui também já o agradecimento, né, ao cartório de registro civil aqui de Ibirama, está colaborando com o Padre Rafael e com a paróquia Santo Berto para o casamento comunitário. Então, as inscrições deverão ser feitas até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial. Claro, também como é casamento religioso e civil, na parte civil tem bastante documento aí que tem que juntar, né? Então tem que procurar se informar o quanto antes lá na Secretaria Paroquial com a Ivonete. Lembrar também, né, dia 28 e 29 de setembro, teremos aí a festa em honra a São Miguel, na Serra São Miguel. O Padre Rafael vai trazer esses convites aí, logo aqui, né, no final do programa ele vai estar trazendo, não hoje, né, no domingo que vem, ele vai estar trazendo esse convite, né, domingo que vem, então, falando da festa de São Miguel, Padre Rafael. E hoje ainda está acontecendo a grandiosa festa em honra a São Rafael, lá no Rafael Baixo, né? Então ainda dá tempo de ir lá, né? Tem tarde dançante aí com o musical Pai e Filho, né? Pastel, né? E acho que ainda está rolando o almoço lá, não é bom? Fica aí o convite, né? Para esse evento também ainda, que não terminou hoje, né? Lá no São Rafael, Rafael Baixo. E não esquecendo, 19 horas, temos a Santa Missa na Igreja Matriz ainda hoje, portanto. Vamos falar rapidinho do dízimo? Falar do dízimo, né? É importante, o dízimo é muito importante, né? Para toda a igreja e para todos nós. O dízimo no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre esta prática e o Novo Testamento, quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, isso quer dizer que se a ordem é a mesma, os deveres e os privilégios continuam também os mesmos, sem alteração. E isto inclui o dízimo. Pagar o dízimo, portanto, é dar sequência em Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Procure lá Hebreus capítulo 7, versículo 3. Tem lá Hebreus também, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Está tudo na Sagrada Escritura, não é invencionice. Tudo bem? Programa Minutos Evangélicos, segunda a sexta-feira, aqui na 87.9 FM, em 2 horários. Agora, durante o horário político, 12h10, ou reprise às 7 da noite. Aos domingos, 12h. Programa aí no domingo, leva mais de 1h30. Né? Estamos aí há 3 anos na rádio comunitária com o programa da nossa paróquia. Mas também estamos na rádio Belos Vales, 89.9 FM, a rádio, né, da Rede Vale Norte de Comunicações, né? Às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, programa Minutos do Evangelho. Né? Pare e aprecie por alguns minutos o programa da nossa paróquia, né? O programa da pastoral, da comunicação, Minutos do Evangelho. Para encerrar o programa deste domingo, fazer a oração a esse santo, né, ao santo do dia, né, a gente sempre faz, e hoje, muito especial, é Nossa Senhora das Dores, né? Ó Mãe das Dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos, acolhei os nossos pedidos, para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós, vossos filhos tão necessitados. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Cerramos então o programa hoje? Cerramos, né? Um bom domingo, né, a todos, bom final de domingo a todos.
Que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos de Deus. Vamos receber a bênção do Padre Rafael e ouvir também a última música de hoje. Um abraço a todos. Até amanhã. Olá, meus queridos amigos de Ibirama, dos municípios vizinhos, de todas as partes. Mês de setembro é um mês especial, o mês dos Santos Arcanjos. Em nossa paróquia temos 3 comunidades consagradas aos arcanjos e venho fazer um convite para celebrar a festa de São Miguel, arcanjo, o anjo guerreiro, o anjo protetor de toda a Santa Igreja, o anjo que protege as almas, o anjo que vence e derrota o maligno, o príncipe da milícia celestial. Meus queridos, todos nós precisamos da poderosa proteção de São Miguel, que com sua espada nos guarda, nos protege, nos mantém no amor e na graça de Deus. Por isso, quero te convidar a se unir a nós nos festejos em honra do glorioso São Miguel, que acontecerão nos dias 28 e 29 de setembro. Dia 28 de setembro, teremos a oração da novena às 18 horas, com a oração de São Miguel, seguida do bingo de uma novilha na prancha, patrocinado pela família de Rafael Barcelos, acompanhado de uma ótima premiação que vai fazer parte também do bingo. E no dia 29 de setembro, meus queridos, teremos a missa festiva às 10h30. Eu mesmo estarei com vocês celebrando a Santa Missa com muita alegria. E em seguida teremos o delicioso almoço com churrasco, costela, frango assado, maravilhoso. Será muito bom. E após o almoço maravilhoso da nossa comunidade São Miguel, nós teremos a tarde dançante com a banda a partir das 14 horas. E depois, meus queridos, teremos o sorteio da ação entre amigos às 18 horas do domingo, dia 29 de setembro. Venha se unir a nós nos festejos em honra ao glorioso São Miguel. Meu abraço grande para você e minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção, apaixonados! Casamento comunitário, religioso e civil. Inscrições até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial e a celebração será no sábado 23 de novembro às 16 horas na Igreja Matriz Santo Humberto, no Centro Ibirama. Para mais informações, na Secretaria da Matriz. Apoio: Cartório de Registro Civil da Comarca de Ibirama.